Bom, pessoal, boa noite. Na aula passada, eu coloquei na plataforma aula, né, a apresentação que eu fiz, um link para ir lá para o YouTube, você pode fazer o link lá, é só a apresentação do professor, fiz uma para todas as turmas, né, que eu dou 3 turmas, e eu coloquei também o calendário acadêmico. Se vocês já olharam o calendário acadêmico, vocês vão verificar que ele não tem o dia da prova G1 e nem do G2, tá? Então, eu coloquei um calendário lá na plataforma, na aula, já com os dias do G1 e do G2. Ela está no róseo claro, tá? Aí eu coloquei uma legenda e botei provas G1 e G2. Então, como hoje é quarta-feira, então, quarta-feira, o G1, que é a nossa matéria de hoje, né, vai ser dia 23 de setembro, o G1, que é no 8º dia de aula, na 8ª aula, aliás. Então, dia 23 de setembro, o G1, e dia 25 de novembro, o G2. Tá? Então, vai ser esses 2 dias. G1, dia 23 de setembro. G2, dia 25 de novembro. Tá? E dia 9, isso está marcado lá no calendário, dia 9 de dezembro, é a prova final ou a substituição de grau para quem precisar. Quem passa direto não precisa fazer a substituição. Tá? Então, o calendário eu já marquei a prova do G1 e do G2, que está no rosa, e tem a legenda lá, prova G1 e G2. Tá? Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, como na primeira aula praticamente foi só uma conversa, eu coloquei essa apresentação que eu fiz, coloquei o plano de ensino, né, que na aula passada nós falamos sobre o plano de ensino, sobre o livro que a gente vai usar, e o calendário acadêmico, que eu queria chamar a atenção para os 2 dias do G1 e G2, que são os dias da prova que a gente vai fazer, e já fica marcado para vocês se programarem e saberem que esses dias é que vai ter a prova. Tá? A aula de hoje, a gente vai começar o assunto que é a ação trabalhista. Tá? Eu vou tentar agora ver se eu coloco esse arquivo no PowerPoint aqui na tela para vocês verem, para a gente ir acompanhando. Eu nunca fiz, eu vou tentar. Me parece que é apresentar, né? Abre uma janela. Vocês estão vendo a apresentação aí? Tá branco ainda, não apareceu nada. Não apareceu nada. Nada ainda, né? Tá uma tela branca. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora vai. Agora sim. Apareceu? Apareceu. 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 Apareceu uma tela escrito ação trabalhista, é isso? Sim. E ela está na tela toda? Como é que ela está? Está só um pedaço? Ela tá na tela toda, porque as outras estão nas miniaturas no lado. Tá perfeito. Aí eu fico aparecendo também, não? Não, somente o slide. Eu vou colocar aqui modo apresentação. Bora ver como é que está aparecendo agora. Só ação trabalhista. Somente.
Tá só a tela do slide da apresentação. E aí, ao longo que você for passando, vai fazendo as animações e vai aparecendo Então, no acho que está certo o que eu estou fazendo, né? Tá Certo. certo. Então, tá bom. Bom, o assunto de hoje é ação trabalhista, tá? A ação trabalhista é o direito de reclamar do Estado a sua tutela jurisdicional. Ou seja, é quando você tem algum problema e você aciona o judiciário para resolver essa lide que você tem. Tá? Então, essa é a ação. Isso, na verdade, é o conceito de ação de modo geral, né? Que a ação é o direito de reclamar a tutela jurisdicional do Estado. E a ação trabalhista seria o direito de reclamar direitos trabalhistas, né? Pedindo a tutela do Estado para resolver esses direitos trabalhistas. Então, a ação, esse conceito de ação, ele se estende a qualquer tipo de ação. Se é uma ação penal, você vai atrás do Estado para resolver um problema penal. Se é uma ação civil, você vai acionar o Estado para resolver um problema civil. E no caso da ação trabalhista, não é diferente. Se você quer resolver um problema trabalhista, você vai entrar com uma ação trabalhista, que é requerer que o Estado dê essa tutela jurisdicional. Tá? Então, isso é a ação trabalhista. No processo do trabalho, né, essa ação, né, ela também é denominada de reclamação trabalhista ou dissídio trabalhista. Essa nomenclatura, ação trabalhista, ela não é tão apropriada quanto a ação trabalhista. O correto, juridicamente falando, é ação trabalhista. Mas, como vocês sabem, a CLT vem de uma fase administrativa e só se tem ação no judiciário. Fora do judiciário, você não tem ação, você tem outros nomes, né? Como lide, como perlenga, como questão e como reclamação. Então, é por isso que esse termo reclamação trabalhista, ele é usado até hoje no processo do trabalho, exatamente porque ela vem dessa fase administrativa e foi aproveitado essa nomenclatura de reclamação trabalhista e é usado como sinônimo de ação trabalhista. Até mesmo os advogados que atuam no processo do trabalho preferem a nomenclatura reclamação trabalhista, até mesmo para diferenciar das outras ações. Quando você diz logo, olha, teve uma reclamação, você já sabe que é trabalhista. Porque se fosse civil ou penal, seria uma ação. Então, quando você fala, olha, o fulano entrou com uma reclamação, já sabe que é trabalhista. Uma reclamação porque é usada essa nomenclatura reclamação trabalhista. E também na CLT, em alguns momentos, ela usa a nomenclatura dissídio trabalhista. Também dissídio como sinônimo de ação trabalhista. Tá? Existe uma certa confusão, que algumas categorias também usam essa palavra dissídio, quando termina uma convenção e é feita pelo sindicato outra convenção. Aí a pessoa diz, o meu dissídio é no mês de agosto. Quer dizer que a convenção terminou em agosto e vai ser feita nova tratativa com a parte contrária para uma nova convenção. Então, às vezes também é usado essa palavra dissídio como final da convenção trabalhista que está em vigor e uma nova abertura de uma nova negociação trabalhista. Então, vocês vão ouvir alguns trabalhadores falando, o meu dissídio é em agosto, o meu dissídio é em setembro. Ou seja, é nesse mês que vai terminar a convenção em vigor e os sindicatos patronal e do empregados vão se reunir para fazerem outra convenção e novos direitos, né, vão ser implementados ou tirados ou permutados, né? Ou seja, vai ter outra convenção. Então, o mês que vai ter a outra convenção também é usado como mês do dissídio. Mas o importante é a gente saber que a ação trabalhista é o correto, é o juridicamente correto, e que o termo reclamação trabalhista ou dissídio trabalhista se usa também usualmente no processo do trabalho como sinônimo de ação trabalhista. Tá? Essa reclamação trabalhista, ela é utilizada para quê? Ela é utilizada quando
o seu direito material do trabalho foi violado. Ou seja, você tem aquele direito, que quem lhe dá aquele direito é o direito material. E se ele foi violado, como é que você vai fazer para restabelecer? Você vai entrar com uma ação trabalhista. Ou seja, você vai usar o processo do trabalho, através da reclamação trabalhista, né, pedindo a tutela jurisdicional do Estado para resolver essa questão que você está querendo, porque o seu direito foi violado, né? O direito material foi violado e, dentro de um contrato de trabalho, você precisa restabelecer esse direito e isso você vai fazer através da ação trabalhista, através do processo do trabalho. O direito material lhe dá o direito. E se você quiser efetivar esse direito, por algum motivo ele não está sendo efetivado, você vai manusear a ação trabalhista para efetivar esse direito. E existem os elementos da ação. Quais são os elementos da ação trabalhista? Então, os elementos da ação são os sujeitos, o objeto e a causa de pedir. Então, são 3 os elementos da ação. Aqueles em que a ação precisa ter para que ela comece a subsistir, né? Então, o que seriam os sujeitos? Sujeitos são aqueles que possuem capacidade de figurar como parte nesse processo trabalhista, nessa ação trabalhista. Então, são sujeitos, são pessoas. Sujeito nunca é coisa, sempre são pessoas. Assim como bens nunca são pessoas, sempre são coisas. Então, toda vez que você vir a palavra sujeitos, você já sabe que se refere a uma pessoa. Tá? Então, sujeito são as partes do processo, né? Sujeitos são aqueles que possuem a capacidade de figurar como parte no processo trabalhista, né? O sujeito ativo, aquele que vai entrar com a ação, e o passivo, aquele contra o qual se entrou com a ação. Então, esse é o primeiro elemento, o sujeito da ação. O segundo, os sujeitos, portanto, podem ser o empregado, o empregador, os representantes legais das partes, né? No caso do empregado menor de idade, por exemplo, ele vai ter que ser representado por uma pessoa, por um maior, né? Então, esse representante dele também é parte do processo. Isso se ele for representado, né? Porque se ele só for entrar no processo apenas que não seja um menor, mas seja apenas, eu não estou conseguindo a palavra, representação e não é substituição, eu esqueci da palavra. Existe quando ele é assistido, né? Então, existe o representante e o assistente. Quando ele é representado, ele substitui a parte. Quando ele é assistido, aí ele não é parte, ele não representa. Ele apenas assiste, ele apenas supre uma carência de vontade que pode haver daquela parte, que é o caso dos menores, dos não menores impúberos, dos maiores de 16 anos. Né? Então, esses não são representados, eles são assistidos. Esses assistidos não são sujeitos. O assistente não é sujeito, é só o representante, porque ele está no lugar da parte, tá? Então, o empregado, o empregador, o representante legal da parte, tá? O sindicato de classe, porque nas ações coletivas, quem representa os empregados é o sindicato de classe. Então, eles também, como eles representam os empregados nas ações coletivas, eles são parte, eles são sujeitos também. E as procuradorias regionais do trabalho, quando versar sobre trabalho escravo. Quando é detectado que há trabalho escravo, as procuradorias têm competência para representar esses trabalhadores que estão sendo violados através de trabalho escravo. Tá? Então, quem são os sujeitos que podem ser os sujeitos da ação trabalhista? O empregado, que é aquele que detém o direito de entrar. O empregador, mas normalmente ele é demandado, mas ele também pode ser reclamante. Tá? Os representantes das partes, no caso de haver alguém que deve ser representado, como, por exemplo, os menores de idade. O sindicato de classe, que é quem representa os trabalhadores daquela classe sindical. E as
procuradorias regionais, no caso de trabalho escravo, quando as pessoas estão debilitadas, não podem por si só participarem dessa ação, as procuradorias, através dos procuradores regionais do trabalho, eles têm competência para também ingressar como parte na ação trabalhista. Então, os sujeitos são esses. Depois dos sujeitos, a gente vai ver o objeto. O que é o objeto? O objeto é o pedido que vai ser formulado, né? O pedido que vai ser feito na ação, os pedidos da ação. Inclusive, quanto a pedidos da ação, a ação trabalhista ela tem uma peculiaridade diferente das outras ações, que ela tem uma quantidade muito grande de pedidos. Dificilmente você, numa ação trabalhista, vai fazer 1, 2, 3 pedidos. Você faz 5, 10, 15, 30 pedidos, né? Isso é comum na ação trabalhista, essa quantidade maior de pedidos do que nos outros tipos de ação. Normalmente, nas outras ações, se faz 1 pedido, 2 pedidos, né? Na ação trabalhista, dificilmente se faz 1, 2 pedidos. É de 5, 10 pedidos para frente, né? Então, esse objeto é exatamente os pedidos que você está fazendo, né? Os pedidos formulados pelo reclamante, pelo autor da ação, tá? Vejam que reclamante nem sempre é o empregado, tá? O empregador também pode ser reclamante, tá? Então, não confundir reclamante com empregado. Reclamante é o autor da ação, que pode ser o empregado ou o empregador, tá? O autor da ação que chama-se reclamante. E a parte passiva, o reclamado, né? É outro ponto da ação, que seriam os sujeitos. Já o objeto não, é o pedido, aquilo que você vai pedir. É os pedidos que estão sendo formulados pelo reclamante, pelo autor da ação. Tá? No caso, 13º, férias, FGTS, hora extra. Então, esses pedidos que vão na ação, esse é o objeto da ação. Tá? E depois, o terceiro é a causa de pedir. Então, já temos o sujeito, que são as pessoas que ingressam com a ação, que vão ser as partes da ação. O objeto, que é o pedido que é feito pelo autor, pelo reclamante. E a causa de pedir é o direito onde você vai se basear para fazer esses pedidos, né? É o direito material violado, aquele direito que gerou uma pretensão resistida, porque essa pretensão tem que ser resistida. Se ela não for resistida, não há ação, não há lide. Você quer ajustar as suas férias, a pessoa lhe dá as suas férias, não tem ação nenhuma. Então, para haver causa de pedir, esse direito material que foi violado, ele tem que ser resistido, ele tem que ser negado para você poder entrar com a ação, né? Se ele não for negado, não tem ação. Então, esses 3 são os elementos da ação trabalhista, no caso. Os sujeitos, o objeto e a causa de pedir. Então, isso aí é decoreba, não tem jeito. Elementos da ação: sujeitos, objeto e causa de pedir. Tá? Aí vamos para a classificação das ações. Primeiro, a classificação das ações individuais, né? Porque as ações têm as individuais e as coletivas. Então, vamos começar com a classificação das ações individuais. Então, quanto aos autores, quanto às pessoas que vão entrar com a ação, ela pode ser individual ou plurima e coletivas. Qual é a diferença de individual para coletiva? Se você disser que é o número de pessoas, você já vai errar. Porque pela nomenclatura, né, individual, 1, coletivo, vários, se você raciocinar desse jeito, você vai errar. Porque não é verdade. Você tem que raciocinar com o conhecimento, com a individualização, com a determinação dessas pessoas. Então, uma ação, ela é individual quando eu posso individualizar o autor. Eu sei quem é que está entrando. E também existe outra classificação, que são as individuais plurimas. O que quer dizer isso?
é que quando é apenas uma pessoa, eu sei que é aquela, o nome dela é João, então é uma pessoa. Mas às vezes tem várias pessoas e todas elas são individualizadas. É o João, o Manuel e o Pedro. Então não é uma pessoa, são 3, mas ela continua sendo individual. Por quê? Porque elas são determinadas. Eu sei quem são. Só que, como é mais de uma, a gente diz que é uma individual plurima. Tá? Então, pode ser individual de uma pessoa, ou pode ser uma individual plurima que tem várias pessoas. Mas se elas forem individualizadas, se elas forem conhecidas, determinadas, elas são individuais. As coletivas são diferentes. As coletivas, você não sabe quantos reclamantes são. Você não sabe o número deles. Eles são indeterminados. Por exemplo, se eu entro com uma ação do Sindicato dos Comerciários de Santarém, quantos comerciários tem em Santarém? Ninguém sabe. Você pode até saber quantos são sindicalizados. Você chega lá no sindicato, quantos estão sindicalizados no Sindicato dos Comerciários? 3.520, tá. Só que a ação coletiva, ela não é só das pessoas que são sindicalizadas. Elas são da classe que pertence da classe econômica. Ou seja, quando você entra com a ação para requerer, por exemplo, um aumento de salário para os comerciários, você não está pedindo só para os sindicalizados. Você está pedindo para todos que fazem parte da categoria dos comerciários. Então, é por isso que são indeterminados. Você não sabe quantos são. E o sindicato representa essa totalidade. Entenderam? Então, o coletivo é quando é indeterminado esse número de pessoas. Eu não sei quem são. Eu entro como representante de uma categoria inteira. Eu não sei quantos fazem parte dessa categoria. Então, quanto aos autores, essa classificação de individual e coletiva não é pelo número de pessoas, tá? É pela individualização. Se eu posso individualizar, ela é individual. Se eu não posso individualizar, ela é coletiva, tá? Então, individual pode ser de um e pode ser de vários, desde que sejam individualizados, que eu possa saber quem são. E quando é mais de um, a gente diz que é uma individual plurima. Coletiva, não se sabe, são indeterminados, tá? É todos que fazem parte daquela categoria, no caso dos comerciários. Por que acontece isso? Porque quando eu consigo, por exemplo, um aumento de salário para a classe dos comerciários, eu não consigo só para o sindicalizado. Se eu sou comerciário e não sou sindicalizado, da mesma forma eu vou ter esse aumento. Então é por isso que as ações coletivas, as pessoas que vão ser beneficiadas são indeterminadas, porque são todos que fazem parte da categoria. Entenderam? Então, essa que é a diferença de individual para coletivo, é essa determinação das pessoas que vão usufruir do resultado dessa ação. Aí temos também quanto à providência jurisdicional. Quanto à providência jurisdicional, nós temos ações de conhecimento, ações executórias, ações cautelares e ações mandamentais. Tá? Que são as ações de conhecimento? Ou seja, da mesma forma que é o civil, né? O civil é dessa mesma forma. Ações de conhecimento ou cognitivas, né? Alguns autores chamam de ações cognitivas. Essas ações cognitivas, elas são aquelas em que você vai buscar o direito. É aquela em que você vai verificar se realmente você tem aquele direito. Né? Então, são ações de conhecimento, ações cognitivas. E elas são subdivididas em condenatórias, constitutivas e declaratórias. Começando pela declaratória. A declaratória, ela apenas declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Por exemplo, eu quero saber se eu sou empregado ou não. O meu patrão acha que eu sou autônomo, que eu não tenho que assinar minha carteira. Eu acho que eu tenho subordinação, que eu sou empregado. Então, eu não sei
o que eu posso fazer? Eu posso entrar na justiça com uma ação declaratória para saber se eu sou empregado ou eu não sou empregado. Se ele tem que assinar minha carteira ou não. Mas eu não quero mais do que isso, eu só quero declarar, só quero saber se eu sou empregado ou não. Eu não quero cobrar nada dele e nem dizer quais são os direitos que eu tenho. Eu apenas quero saber, eu quero que seja declarado se eu sou empregado ou não. Então, nesse caso, você está diante de uma ação declaratória. Então, toda ação é declaratória. Mas existem ações que são declaratórias e constitutivas. Ou seja, ela declara que você tem aquela relação, tá? E também declara uma modificação ou uma extinção daquilo. Então, eu tenho uma declaração, uma ação declaratória, e uma declaração constituindo-me naquele direito. Então, uma ação constitutiva. E também existem ações que são condenatórias, ou seja, eu declaro aquela ação, eu constituo naquele direito e eu condeno aquela pessoa, no caso o empregador, se for o caso, eu condeno a me pagar aquilo que ele está devendo. Tá? Então, a maior parte das ações, elas são condenatórias, mas elas podem ser só declaratórias, podem ser constitutivas, que são declaratórias e constitutivas, e a maioria delas condenatórias, onde há uma declaração, uma constituição daquele direito e uma condenação de quem deve para pagar aquele direito. Tá? Vocês estão ouvindo bem? Está tudo tranquilo, tá? Tá tudo sim, professor. Tá tranquilo? Estou ouvindo bem? É tudo tranquilo? Tá, tô ouvindo bem, tá parecendo tudo tranquilo. Ok, beleza. Porque eu fico sozinho falando, eu não sei se vocês estão escutando ou não. Então tá certo. Tá? Então, quanto a... Professor, sim? licença. Tem gente querendo entrar aqui na reunião, na aula. Ah, aí não aparece, né? Aqui para mim. Não. E como é que eu faço, hein? O senhor vai ter que sair e voltar para a página inicial, eu acho. Interromper compartilhamento, é? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Interromper compartilhamento. Ai, ai, ai. Poxa, pior que eu... Vocês estão escutando? Então... Agora... Sim, professor. Agora, não... como é que eu faço? Eu não sei como é que eu consigo ver as duas telas ao mesmo tempo. E só eu que posso pedir, né? Eu posso permitir, né? Sim. Bom, pessoal, eu não estou vendo ninguém pedindo aqui para entrar. Por favor, alguém... Ah, mas não está escutando, né? Só se eu pedir aqui no WhatsApp, mas também a pessoa não deve estar no WhatsApp. Essa no grupo, que eles estão pedindo lá, aí para eles mandarem de novo para o senhor aceitar eles aí. Ah, tá. Eu pedi para eles de novo mandarem o pedido, porque por essa tela eu consigo permitir, mas onde eu estava eu não consigo. Tomara que eu acerte a voltar para lá. Porque tudo é novo, né? A gente ainda não sabe direito, aí fica meio complicado. Normal, professor, normal. E o Leandro está se dando bem, tá? Ele é pior do que eu. Ninguém está pedindo, né? Interessante que quando a gente está com essa tela não aparece, né? Professor, Sim, a aula de hoje não é Direito do Trabalho 2? sim. Então, O senhor mandou pro grupo errado. No estágio supervisionado, o senhor mandou errado. Não.
Eu mandei no Sim. processo do trabalho 2. Não, o senhor mandou no Mandou estágio. não, professor. O senhor mandou em outro grupo, que não chegou no de processo, não. Acabei de conversar com vários colegas que já viram. Tá, eu vou voltar lá. Tá, volte. E me deu o feedback. Não foi que alguns de vocês já foram lá e estavam? O senhor mandou pro estágio mesmo. O senhor, a Juliana acabou de perguntar o que o senhor queria. O senhor mandou errado. Mas eu estou aqui com o meu aberto, Direito Processual do Trabalho 2. Eu vou mandar uma mensagem lá para eles mandarem para o senhor. Só um minutinho aí. Direito Processual do Trabalho 2. Foi aí que eu coloquei a ação. Só se tiver 2 grupos de processo. Tem processo 1, que é dia de terça, que eu dou. Também tem material. Tem processo 2. E, na verdade, o estágio eu ainda nem criei a sala, então nem pode estar. Eu não criei a sala de estágio supervisionado. Acho que o senhor está falando do ambiente de aula, a gente está falando dos grupos do WhatsApp. Ah, sim. Porque a do estágio fui eu que criei todos dois e coloquei o senhor. Não, entendi. Processo 2, né? Isso. Ah, tá. Pensei que era a apostila. Agora que eu entendi. É que eu pedi no grupo de estágio para mandar novamente, né? Entendi. Aí eu botei, já mandem novamente os pedidos para me aceitar. Já botei no grupo certo. Eu pensei que era o material de hoje que eu tinha colocado na sala errada, mas não poderia, que eu não criei ainda a sala do estágio. Não, o material tá todo certo. Tinha sido mesmo só Isso. Só o que eu pedi, mandem novamente o pedido. Aí, em vez de eu botar na sala de processo 2, no WhatsApp, eu botei no estágio. Entendi. Tanto do grupo, né, professor? Pois é. E eu tenho muito grupo mesmo. Eu tenho que ver se eu dou uma tirada nesses grupos que... Nós temos 12... Eu não sei, eu vou ter que aprender como é que a gente apresentando pode aceitar esses pedidos, aparecer essa tela. Realmente eu não sei como é que faz. Bom, ninguém mais pediu para entrar? Peça para o Augusto lhe ensinar que quando o senhor estiver dando aula, vai aparecer a solicitação, aí o senhor não vai ter que interromper a aula para poder... como é que se diz? Para poder adicionar eles. Deve ter uma forma de não acontecer isso, né? Tem sim. É isso que tem que ver. O problema do Augusto é que ele só quer jogar. Se for jogo, ele sabe. Agora, se for isso, eu não sei se ele vai me ensinar. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a apresentação. Consegui voltar? Sim. Só que não está a tela cheia, né? Não, professor. Tá sim, professor. Quer dizer, tá mais ou menos. Tá aparecendo as caixinhas do lado, do lado aqui dos slides que vão vir depois. As caixinhas, né? Pois será que se eu ficar dessa forma não aparece o pedido? Talvez sim. Porque se eu colocar em modo apresentação, vai pegar a tela toda, mas não vai aparecer o pedido deles. Então pode ficar assim mesmo, professor, até ver se mais pessoas fazem o pedido. Mas aí, se também não aparecer, né?
Oh, ninguém pediu mais. Será que continua? Já vi gente dizendo lá que a internet está ruim. Acho bom o senhor continuar a aula, mas eu vi o professor Birinha colocou assim um slide, né? Sim. E ele aceitava por esse slide assim, do jeito que está o seu. Só que aí eu não sei como entrar. Pois é, eu também achava que ia aparecer. Quando eles fizessem o pedido, ia aparecer na minha tela e eu aceitava. Mas eles estão dizendo que não aparece, né? Pois é. Eu acho que quando o senhor coloca algum programa em tela cheia, ele se sobrepõe, então acaba não aparecendo. E aí, se o senhor fizer a aula no slide desse jeito, eu acho que talvez apareça. Já entrou alguém agora, ó. O senhor aceitou? Não, Mas entrou alguém, acabou de entrar alguém. não apareceu. Tinha 12 e agora tem 13. Ai. Verdade, tem 13, mas não foi eu que acertei. Não sei como ele entrou direto. Mas não pode, né? Não. Eu não sei o que aconteceu. Eu não aceitei ninguém. A não ser que ele tenha retornado, não sei. Bom, então bora continuar, né? Uhum. Como nessa tela também eu não verifico como entrar, eu vou botar a tela cheia de novo. Tá cheia, né? Vocês estão vendo? Sim, professor. Bom, então bora continuar. Nós estávamos falando da classificação das ações individuais quanto à providência jurisdicional, que são as ações de conhecimento ou cognitivas, que são as condenatórias, onde se busca, né, um título condenatório, uma sentença, para que essa sentença seja efetivada. As ações constitutivas, que elas criam, modificam ou extinguem uma relação jurídica, né? E as declaratórias, que apenas declaram se tem ou não aquela relação jurídica. Então, são esses três tipos de ação de conhecimento. Normalmente, elas são condenatórias, né? Que normalmente a pessoa não quer só saber se ela tem direito e quais são os direitos que ela tem. Ela quer receber esses direitos. Então, normalmente, as ações são condenatórias, né? Então, elas são cumulativas. Existem só as declaratórias, as constitutivas, que são declaratórias e constitutivas, e as condenatórias, que são declaratórias, constitutivas e condenatórias. Tá? Elas vão se acumulando, porque eu não posso ter uma ação condenatória sem antes declarar e dizer quais são os direitos que eu tenho para mim poder ter esse título judicial condenatório, certo? Então, quanto à providência jurisdicional, a primeira delas são as ações de conhecimento. Tá? Segundo, são as ações executórias. O que são essas ações executórias? São aquelas ações que visam executar aquilo que foi determinado nas ações de conhecimento. Ou seja, as ações de conhecimento eu fui buscar e sei quais os meus direitos e quanto é que aquela pessoa vai ter que me pagar desses meus direitos. Então, essa é a ação de conhecimento. Passou essa fase, eu vou querer receber aquele dinheiro, aqueles direitos, né? Então, aí são essas segunda classificação, que são as ações executórias. Então, eu vou entrar com essas ações executórias para efetivar aquela ação de conhecimento, né? Aquela ação de conhecimento, ela deu um título judicial condenatório, condenando aquela pessoa naqueles direitos que eu tenho, através daquela sentença, e se ele não cumprir, eu vou entrar com a ação executória, executando, requerendo aqueles direitos. Outro tipo de ação ação quanto à providência jurisdicional. A terceira são as tutelas cautelares, né? Então, essas tutelas cautelares, ela é uma providência acautelatória, de urgência, né? Então, existem certos direitos que não precisam esperar. Então, eu entro logo com uma cautelar, requerendo aquele direito,
e dependendo do tipo de ação, eu inclusive tenho um tempo para entrar com a ação principal. Né? Algumas não precisam, que a gente chama de satisfativa, né? Vocês devem ter estudado isso em processo civil. Mas a maioria delas, quando é uma ação cautelar, você tem 30 dias, né? Tem um tempo para entrar com a ação principal. Então, a cautelar é aquela que concede uma tutela de urgência, uma providência acautelatória para que aquele direito não seja perdido. Então, é o outro tipo, é o terceiro tipo, que são as tutelas cautelares. E, por último, tem as ações mandamentais. Essas ações mandamentais é o mandado de segurança. E o que é o mandado de segurança? Ele é uma ordem, né? É uma ordem para que você faça ou deixe de fazer alguma coisa, que é o mandado de segurança. Então, quanto à providência jurisdicional, as ações se dividem em ações de conhecimento, que podem ser condenatórias, constitutivas e declaratórias, as ações executórias, que visam executar isso que foi determinado pelas ações de conhecimento, as tutelas cautelares, que são aquelas tutelas de urgência, que eu preciso para que não expire o meu direito, e as ações mandamentais, que são uma ordem judicial para você fazer ou deixar de fazer algo. Tá? Então, quanto à providência jurisdicional, são essas as ações. E, por último, quanto ao procedimento. Então, quanto ao procedimento, as ações podem ter rito ordinário, rito sumaríssimo, ou rito sumário ou especial. Alguns autores, eles dizem que o sumário e o especial eles fazem uma diferenciação, né? Mas o rito sumário também é chamado de especial, rito sumário ou especial. Existem outros autores que entendem que esse nome é rito especial, são aqueles ritos de algumas ações que vêm do civil e são impetradas no processo do trabalho. Então, como elas vêm do civil, eles chamam de rito especial. Mas não é isso que a gente está se referindo. A gente está se referindo ao rito sumário mesmo. E qual é a diferença de um para o outro? É que o rito sumário, o valor da causa é até de 2 salários mínimos. O rito sumaríssimo de até 40 salários mínimos e mais de 40 salários mínimos é o rito ordinário. Então, verifiquem que isso é simplesmente quanto ao número de salários mínimos, quanto ao valor. Então, só se refere ao valor da causa. Tá? Não confundir com o valor de condenação. Não tem nada a ver com o valor da condenação. É o valor da causa. Aquele valor em que o autor que dá a causa quando ele vai fazer a petição inicial. Tá? Então, esse valor da causa, se for até 2 salários mínimos, é um rito, ela vai ser processada pelo rito sumário. Se ela for de até 40 salários, pelo rito sumaríssimo, e mais de 40 salários, pelo rito ordinário. Tá? A diferença de um para o outro é que no rito sumário, que é até 2 salários, você não tem opção de entrar com recurso. Apenas existe uma exceção de recurso no rito sumário, que é o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nenhuma sentença pode ir contra a Constituição. E quem que diz se é constitucional ou não? O Supremo Tribunal Federal. Então, se essa sentença no rito sumário ela ofender a Constituição, então aí sim existe esse único remédio que é o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Fora esse recurso, no rito sumário não pode mais você impetrar recurso nenhum. Ela transita em julgado sem a possibilidade de você recorrer. O rito sumaríssimo, que é até 40 salários, ele tem um rito um pouco mais célere. Foi criado em 2000, né? E foi criado para que se tornasse mais célere ainda as causas até 40 salários mínimos, né? Então, normalmente, elas têm prioridade, o juiz faz audiência única, mas não é obrigatório que o juiz faça. Porque o grande problema é que a justiça cria uma lei, cria uma norma, mas ela não dá penalidade para que ela, se não for cumprida. Então, o rito sumaríssimo ele tem que ser mais rápido do que o ordinário. Diz que ele tem que ser
em 30 dias tem que estar resolvido. Mas caso não seja, não tem penalidade nenhuma. Então, por isso que muitas vezes não é obedecido. Então, o que a gente tem que saber é isso. O sumário é até 2 salários mínimos, o sumaríssimo é até 40 salários mínimos e o ordinário mais de 40 salários mínimos. Aqui também a gente não pode ir muito pela nomenclatura, tá? Porque pela lógica, uma coisa que é sumaríssima é menor do que o sumário, né? Existe o sumário e o sumaríssimo, pela lógica, é menor do que o sumário. Só que aqui, no caso das ações, ela é ao contrário, o rito sumário é menor do que o sumaríssimo, né? Eu sempre falo que isso aí é a mesma coisa da nomenclatura que se dá para lima e para o limão, né? O limão devia ser uma lima grande, quando na verdade ele é menor. E a lima, que devia ser menor, ela é maior. Então, quando vocês virem isso, lembrem sempre da lima e do limão, onde o limão é menor do que a lima, que deveria ser menor, tá? Então, sempre focar no valor da causa, nunca no valor da condenação. E a classificação das ações coletivas? Acabamos de ver a classificação das ações individuais, agora das ações coletivas. As coletivas podem ser econômicas ou de interesse, tá? E podem ser jurídicas ou de direito, né? Essas ações econômicas ou de interesse, ela tem por objeto a criação de novas condições de trabalho ou a modificação das condições já existentes. Ou seja, é a grande maioria das ações. Normalmente, quando se entra com uma ação coletiva, normalmente é para aumento de salário, para condições melhores de trabalho. Então, a grande maioria das ações coletivas, elas são econômicas ou de interesse, né? Ela tem por objeto justamente criar novas condições de trabalho ou modificar, melhorar as condições já existentes, que é a grande maioria, então, as ações de natureza econômica ou de interesse. E existe uma segunda classificação, que são as de natureza jurídica ou de direito. Essas ações coletivas de natureza jurídica ou de direito, elas apenas visam a interpretação de uma norma jurídica. Muitas vezes aquela norma, ela tem dubiedade, então o que acontece? O patrão vai interpretar a favor dele, o empregado vai interpretar a favor dele, o sindicato dos empregados vai interpretar a favor dos seus sindicalizados. E a mesma coisa acontece com o sindicato contrário. Ou seja, existe dúvida, não se sabe qual das interpretações é a correta, então você entra com uma ação coletiva de natureza jurídica ou de direito, pedindo que o tribunal se manifeste dizendo qual das interpretações que é a correta. Perfeito? Então, isso que é as ações coletivas de natureza jurídica ou de direito. Então, vejam que não são tantas as vezes que você tem essa dubiedade de norma, né? Um exemplo dessa jurídica ou de direito. Você tem, por exemplo, o adicional de insalubridade. Aí o patrão entende que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo. E o patrão, os empregados, entendem que deve incidir sobre o salário que ele recebe. Aí fica a dúvida. É sobre o quê? O adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo ou sobre o salário que o empregado recebe? Aí, há dúvida, você entra com uma ação coletiva para o tribunal se manifestar, para ele dizer sobre em qual dos dois vai incidir o adicional de insalubridade, né? E, atualmente, o adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo. Normalmente, é um salário porque é igual para todo mundo, né? E o salário do empregado varia de empregado para empregado. Então, não pode ser, tem que ser sobre o salário mínimo, que é igual para todo mundo, já que a saúde é um direito igual para todos, tá? Então, as classificações das ações coletivas são econômicas ou de interesse, que é a grande maioria, e jurídicas ou de direito, que essa a gente acabou de explicar. O resultado dessas ações coletivas, quando o tribunal se manifesta, ele se manifesta através de uma sentença que a gente chama de sentença normativa. E essa sentença normativa ela é muito interessante. Primeiro, que ela só existe no Brasil. Segundo, que ela, na verdade, ela faz lei entre as partes.
ela obriga as partes, ela age como se fosse uma legislação em que aquelas partes são obrigadas a obedecer sem que passe pelo legislativo, né? Ou seja, a sentença normativa, ela é um comando onde as partes que estão naquela ação coletiva obrigatoriamente devem obedecer. Se não obedecerem, você entra com uma ação trabalhista, pleiteando lá na vara trabalhista aquele direito que o seu patrão não lhe deu, baseado na convenção coletiva, aliás, na sentença normativa, que é resultado da ação coletiva, tá? Então, essa sentença normativa é o resultado, é a sentença na ação coletiva. E outra particularidade dela, ela não tem natureza condenatória. Ela não condena ninguém. Ela é igual uma lei, ela diz como é para ser feito. Se você não fizer daquela forma, o empregado pode entrar na Justiça do Trabalho e pleitear aquele direito. Ou seja, a sentença normativa, ela não está condenando ninguém. Ela diz assim, olha, você vai pagar isso, você vai pagar aquilo. Não. Ela diz, por exemplo, no caso dos comerciários, foi o exemplo que a gente deu. Então, olha, os comerciários de Santarém, o aumento devido à inflação vai ser de 3%. Então, ela não está condenando ninguém. Ela está dizendo que a classe dos comerciários aqui de Santarém deve ter um aumento de 3%. Isso que diz a sentença normativa. Aí, caso um patrão não obedeça a esse aumento de 3% para o seu empregado, e ele é da categoria dos comerciários, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação trabalhista lá na Justiça do Trabalho do local onde ele trabalha, pleiteando que o patrão obedeça àquela sentença normativa. Então, aí sim, a sentença do juiz de primeiro grau vai ser condenando a empresa. Mas a sentença normativa, não. Ela apenas diz o direito. Entenderam? Então, para vocês verem como essa sentença normativa ela é bem interessante. Depois tem as condições da ação, né? As condições da ação, elas eram 3. Era a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade da parte. Só que com o CPC novo, esse CPC de 2015, ele modificou um pouco essas condições da ação. Ele disse o seguinte, que a possibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação, porque a condição da ação ela é preliminar. Tá? As condições da ação, elas são preliminares. Você olha e verifica se aquela ação tem condições de continuar ou não. Então, ela é preliminar. E a possibilidade jurídica do pedido, ela não é preliminar, ela é do mérito da ação. Então, por isso é que o novo CPC, ele tirou essa possibilidade jurídica do pedido de ser uma das condições da ação. Então, com base no CPC de 2015, que é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, a possibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação. Então, ficou só o interesse de agir, que é aquele interesse em recorrer ao judiciário para solucionar um conflito trabalhista, né? Você tem que ter interesse de agir, e tem a legitimidade da parte, né? É a legitimidade ad causa, onde aquela pessoa que está entrando é legítima, ou seja, ela tem aquele direito. Então, por isso, legitimidade da parte, onde a pessoa que está interessada na demanda, ela é a pessoa que tem, que a lei assegura aquele direito. Então, tem que haver essa identidade da pessoa que está entrando com a pessoa que tem aquele direito. Eu não posso pedir direito para outro, eu tenho que pedir para mim, por isso a legitimidade dessa parte, legitimidade ad causa. Tá? E eu tenho que ter o interesse de agir, ou seja, eu tenho que ter vontade de entrar no judiciário para resolver aquele conflito, aquela solução, aquele problema. Tá? Então, as condições da ação, que eram 3, hoje passaram a ser apenas 2, porque a possibilidade jurídica, ou seja, para me verificar se é possível aquele pedido, muitas vezes eu não posso verificar preliminarmente, eu tenho que adentrar no mérito para poder verificar se realmente aquela possibilidade jurídica existe ou não.
Então, como eu tenho que ir para o mérito, ela deixou de ser preliminar, então ela não é condição da ação, porque as condições têm que ser preliminarmente verificadas, ou seja, antes do mérito. Tá? Por isso que saiu a possibilidade jurídica do pedido. Então, condições da ação ficou só o interesse de agir e a legitimidade da parte. Pressupostos da existência do processo. Então, tem dois tipos de pressupostos. Tem o pressuposto de existência, que é aquele pressuposto que se ele não tiver, não existe ação. E depois nós vamos ver os pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Desenvolvimento ou de validade do processo. Né? Então, o pressuposto de existência e o pressuposto de validade do processo. Ou seja, sem um desses pressupostos de existência, o processo não existe. Ou seja, quais são os pressupostos de existência? A jurisdição, o pedido e as partes. Se não houver jurisdição, não houver um local em que exista um juiz pago pelo Estado para dizer o direito, eu não vou poder entrar com a ação. Então, isso é a jurisdição. É o poder de dizer o direito no caso concreto que lhe é submetido. Então, se houver jurisdição, você pode entrar com a ação. Se não, não vai poder entrar. Ela não existe. É a mesma coisa com o pedido. Pedido é aquela pretensão que você quer. Se você não fizer pedido, não existe processo. Partes, a mesma coisa. Partes são as pessoas. Se não houver uma pessoa para entrar e não houver uma pessoa do outro lado que está resistindo àquela pretensão, também não existe processo. Então, os pressupostos de existência do processo são esses três: a jurisdição, o pedido e as partes. Tá? Aí passamos para os pressupostos de validade do processo. Então, esses pressupostos de validade do processo, né, ele existe para que o processo continue se desenvolvendo. Alguns, eles colocam pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Muitos autores, eles fazem isso. Eles botam pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Exatamente porque, para que o processo continue se desenvolvendo, há necessidade que existam todos esses pressupostos. O primeiro deles é a competência. O que é a competência? Competência é uma parte da jurisdição. No caso, por exemplo, do processo do trabalho. O processo do trabalho ele é federal. Então, a competência é todo o Brasil, é todo o Estado brasileiro. Por quê? Porque ela é uma justiça federal. Acontece que eu não posso entrar em qualquer lugar. Por quê? Porque senão haveria uma grande bagunça e ia ter uma grande injustiça, porque já pensou, eu trabalho em Santarém e entro com um processo lá em Brasília. Como é que o autor ou o réu vai levar as testemunhas lá para Brasília para serem ouvidas? Então, inviabilizaria o processo. Então, para que viabilize o processo administrativamente, foram criadas competências. E essas competências, elas são uma parte da jurisdição. Então, a jurisdição trabalhista é em todo o território nacional. A competência para mim entrar com a ação é aonde eu trabalhei. Ou seja, se eu trabalhei em Santarém, eu tenho que entrar com a ação trabalhista aqui em Santarém. Se eu trabalhei lá em Juruti, a lei diz o quê? Tem vara do trabalho em Juruti? Não. Mas tem competência trabalhista? Tem. A competência de Juruti é da vara trabalhista de Óbidos. Então, eu tenho que entrar lá em Óbidos. Outra coisa, não confundir competência com a existência de vara trabalhista. Porque, muitas vezes, em determinadas cidades, não tem vara do trabalho, mas tem competência trabalhista. No nosso caso, por exemplo, Belterra. Belterra é uma cidade, né? Santarém é outra cidade. Belterra não tem vara do trabalho, mas existe competência trabalhista. Então, a competência trabalhista de Belterra são as varas do trabalho que existem em Santarém. Tá? Então, não é porque não tem vara do trabalho que não tem competência trabalhista. Então, a competência trabalhista
das varas que ficam aqui na cidade de Santarém, elas abrangem Monte Alegre, Mojuí dos Campos, Prainha e Belterra. Então, essas são competência das 2 varas que existem na cidade de Santarém. Então, eu acho que hoje, dificilmente, existem cidades que não têm competência trabalhista. Mas, se por acaso existir, o que vai acontecer? Eu estou numa cidade onde não tem competência trabalhista, eu preciso resolver um problema trabalhista. Aí a lei diz o seguinte, que eu devo entrar com a ação no cível, no juízo comum, na justiça comum, na justiça cível. E se tiver 2 juízes cíveis, qual dos 2 juízes que vai apreciar? O mais antigo na profissão. Tá? Mas isso é apenas desdobramento dessa competência. O que a gente precisa saber é que, no caso de ser pressuposto de validade, porque o processo se desenvolva corretamente, tem que ter competência, você tem que entrar com a ação no local certo, sobre pena de você de não ter competência, e o juiz ter que mandar aquela petição para o local competente. Né? A pessoa, quando verifica que aquela não é competência, ela entra com uma exceção de competência, exceção de incompetência em razão do lugar, mostra que aquele não é o lugar competente para você entrar com a ação, e você tem que, aí o próprio juiz remete aquela ação para a competência correta. Então, primeiro pressuposto de desenvolvimento, né, de validade do processo, é a competência, ou seja, você tem que entrar com a ação no juiz competente, na vara competente. Segundo, a insuspeição. Essa insuspeição, ela é relacionada ao julgador, ao juiz, ou seja, aquele juiz que vai julgar aquele processo, ele tem que ter insuspeição. Ele não pode ser suspeito. Ele não pode, por exemplo, julgar um processo onde uma das partes é a esposa dele, por exemplo, ou é o irmão dele, ou um parente qualquer. Por quê? Porque ele é suspeito. Ele não tem a isenção de ânimo para julgar aquele processo. Então, outro pressuposto. Para o juiz julgar aquele processo, tem que ter a insuspeição, ele não pode ser suspeito. Outro requisito, tá? Terceiro requisito, inexistência de coisa julgada. Ou seja, aquele processo que você está entrando, ele não pode ter sido já passado pelo crivo jurisdicional, ele não pode ter sido julgado, né? Ou seja, ele, se já foi julgado, ele não pode mais ser. Por quê? Porque ele já transitou em julgado, ele já fez coisa julgada. Então, ele não pode mais ser repetido. Então, para ele ser aceito, para ele continuar se desenvolvendo, não pode haver a coisa julgada. Ele não pode ter sido já julgado. Próximo, inexistência de litispendência. A litispendência era parecida com a coisa julgada. A coisa julgada é quando já houve o julgamento do processo. A litispendência é quando ainda não houve o julgamento, mas ele já está tramitando. Ou seja, já existe um processo tramitando, eu não posso entrar com outro igual, porque ele já existe. Tá? Se existir esses dois, você vai ter aí a litispendência. Um deles, que vai ser o que entrou por mais recente, vai ter que ser arquivado e aquele mais antigo vai continuar. Tá? Então, não podem haver processos em que já houve o julgamento e nenhum processo em que já existe ele já está se desenvolvendo, ou seja, não pode ter 2 processos em curso, nem 2 processos já julgados e nem 2 processos em curso. Né? Se houver 2 em curso, você vai arquivar um deles. Tá? Você pode até pensar, mas como é que eu vou saber se já tem outro processo em curso? Aí é simples, porque se já existe o processo em curso, a parte que está sendo demandada, o réu, ele sabe onde ele é réu. E se ele verificar que existe de novo um processo, ele vai dizer, que negócio é esse? Eu já tenho um processo contra mim nesses mesmos termos, de novo outro, aí ele vai o quê? Fazer uma petição e mostrar para o juiz que já existe um processo naquelas condições e o juiz vai arquivar esse segundo por litispendência. Né? A mesma coisa, se já existe uma sentença, ele já fez coisa julgada. Tá?
Capacidade processual dos litigantes. Ou seja, para que as pessoas entrem em juízo, elas têm que ter capacidade processual para estarem ali litigando, né? Elas têm que ter os requisitos, né, de autor, de réu, para poder participar do processo. Essa capacidade processual tem que haver para que o processo se desenvolva validamente. Tem que ter também a regularidade da petição inicial. Ou seja, a petição inicial, ela tem que preencher os requisitos da petição inicial. Ela é um documento. Esse documento tem que ter todos os requisitos. Quais são os requisitos da petição inicial? Nós vamos ver na próxima matéria, que é, você tem que ter o endereçamento, né, aquele cabeçalho para quem está sendo endereçada. Você tem que ter o autor, tem que definir quem é o autor, tem que qualificar o autor, tem que qualificar o réu, né? Tem que contar os fatos, tem que ter uma história, o que está acontecendo. E daqueles fatos, você tem que tirar o que você quer daqueles fatos. Aqueles fatos ocasionaram o que ocasionou aqueles fatos para o autor, e o que o autor quer devido àqueles fatos, o que ele quer do réu, né? Então tem que ter toda esse documento hábil em que as partes possam entender. Ele tem que ser claro, ele tem que ser conciso, para que tanto o juiz quanto o réu e o autor entendam o que está sendo pedido. Principalmente o réu, que ele vai se defender e ele vai ter que saber o que está sendo peticionado contra ele, para ele poder fazer a defesa dele de forma correta. Tá? Vocês estão escutando? Está tudo direitinho, pessoal? Tá sim, professor. Tudo tranquilo, tá? Tudo. Ok, então vamos continuar. Então, regularidade da petição inicial nós já vimos. O outro, próximo, é a regularidade da citação. A citação é aquela primeira notícia que você tem que existe um processo, né? É a notificação inicial, né? A gente chama de citação. No processo do trabalho, inclusive, não há essa diferença, citação, notificação e intimação. Eles falam, a CLT fala em notificação. Tanto para citação como para intimação, ela fala notificação. Mas a gente sabe que existe a diferença de citação para intimação. A citação é aquela inicial. Depois da inicial, as demais dentro do processo chama-se intimação. E a notificação, ela é genérica. Ela pode ser tanto judicial como extrajudicial. Então, se eu quero notificar uma pessoa para vir no meu escritório, eu vou fazer uma notificação. Eu não vou fazer uma intimação e nem uma citação. Por quê? Porque não é dentro do processo, é fora do processo. Então, o correto é eu fazer uma notificação. Quando é dentro do processo, eu uso a nomenclatura citação para a primeira intimação e para as demais eu só uso a intimação, né? Então, essa citação, essa inicial, né, essa intimação inicial, que a gente chama de citação, ela tem que ser regular. Ela tem que preencher os requisitos, sobre pena de nulidade. Já pensou você lá perto da execução verificar que a citação inicial é nula? Vai anular todo o processo e você vai ir lá para o começo. E acontece bastante isso. Por quê? Porque a citação não está regular. E essa citação no processo do trabalho, é importante que a gente verifique que a citação no processo do trabalho, ela não é pessoal. Ela é no endereço correto do reclamado. Mas não deve ou não precisa ser na pessoa do reclamado. Se eu moro naquela residência e naquela residência foi entregue a citação, você jamais vai conseguir anular essa citação. Porque ela está válida, ela não é pessoal, ela é no endereço correto. Basta que alguém naquele endereço tenha recebido essa citação que você já está citado, né? E caso
ele não lhe entregue alguma coisa assim, você pode entrar com uma ação regressiva contra essa pessoa que não lhe entregou a citação. Mas você não vai anular a citação. Então, muito cuidado com a citação inicial no processo de trabalho, justamente porque ela não é pessoal. E, às vezes, a pessoa recebe na casa e não entrega para a pessoa correta. Né? Acontece, às vezes, do vizinho receber e nem é o endereço dele. E para você reverter isso no processo é muito difícil. Porque o correio vai certificar que o fulano de tal recebeu no endereço tal, quando na verdade ele é o vizinho e não é aquele o endereço. Aí você vai ter um trabalho muito difícil você conseguir anular ou tornar nula essa citação inicial. Então, muito cuidado com a citação inicial no processo do trabalho. Né? E, normalmente, a citação inicial ela é pelo correio. Né? Mais um cuidado. Ela não é por oficial de justiça. Ela só é por oficial de justiça se você requerer. Se, por exemplo, não encontrou ninguém, ou se ela é no local onde o correio não passa lá, aí você pode requerer por oficial de justiça. Mas o normal é que a citação é pelo correio. É o correto. É o correio que vai entregar a citação inicial. Então, tem que ter muito cuidado com essa citação para que ela não seja entregue para a pessoa errada e você pague o pato. Né? Acontece muito, às vezes, a gente já tive até problemas, onde o marido está separado da mulher, né? E não estão se falando, estão com raiva um do outro, mas moram na mesma casa. Aí, de repente, um empregado faz uma reclamação e a mulher, por exemplo, que está na casa, o marido está trabalhando, ela recebe a citação inicial daquela reclamatória e não entrega para o marido pega a revelia. E como é que você vai conseguir anular essa citação? Dificilmente. Talvez você não consiga. Né? Acontece, a gente vê casos desses e não tem como, porque foi entregue no endereço correto. Né? Então não tem como você dizer que aquela citação não é correta. Ela está completa, ela está correta. Não tem como anular aquela citação. Né? Então tem que ter muito cuidado com essa citação inicial no processo do trabalho. Existe também o que a gente chama de pressupostos objetivos. Os pressupostos objetivos, nós já falamos eles lá em cima, só que eles são assim de forma mais palpável, mais objetiva. Né? Que é o que esses pressupostos objetivos? É o pedido formulado ao juiz, né? Aqueles pedidos que tem na inicial. Aliás, é bom que se diga que os pedidos formulados na inicial, atualmente, eles têm que ser líquidos, né? Eles têm que ser certos, determinados e líquidos. E a gente vê muito, principalmente as pessoas que não têm uma intimidade com o processo do trabalho, elas fazerem os pedidos e não colocarem o valor do pedido. E, apesar da lei dizer que, nesse caso, o pedido é extinto, os juízes não estão obedecendo esse comando da lei. Já existe entendimento do TST e do nosso tribunal aqui da 8ª Região, que mesmo que o pedido não esteja formulado correto, o juiz deve dar prazo para que ele reformule, para que ele conserte, para que ele ajeite aquele pedido antes de indeferir. Né? Então, acontece, às vezes, da pessoa não fazer o pedido correto e o juiz manda emendar a inicial. Né? Fazer uma emenda inicial porque o pedido não está formulado de maneira correta. O juiz não está entendendo, ou então ele não está realmente com os valores, ou não está de forma específica, está de forma genérica. Existem muitas formas de você não obedecer esse pedido correto. Né? Então, se houver uma dessas formas, o juiz vai dar prazo para que você emende a inicial. E se você não emendar, por exemplo, em 15 dias que ele lhe dá, aí sim, aí a sua petição vai ser arquivada, você vai ter que fazer outra. Vai ser arquivada sem julgamento do mérito, evidentemente. E você vai poder entrar com outra. Mas essa já foi arquivada, você já vai perder tempo.
Então, pressupostos objetivos seria o pedido formulado ao juiz, os pedidos, né, que são vários, a citação do reclamado, né, ou seja, essa citação válida, né, na pessoa, que tem que ser feita no reclamado, é o correio que faz, né, inexistência de litispendência, é só você verificar se tem outro processo ou não, e também de coisa julgada, ou seja, se já foi julgado aquele processo ou não. Então, eu vejo que esses pressupostos, eles são mais palpáveis, por isso que eles são chamados de pressupostos objetivos, aqueles que você verifica de forma objetiva. Você verifica se o pedido está certo ou não, você verifica se a citação foi feita do reclamado, ele recebeu a citação, o endereço dele, o endereço que foi declarado na inicial, se existe litispendência ou coisa julgada. Se não, está tudo correto, você obedeceu esses pressupostos objetivos. E existem os pressupostos subjetivos, que são aqueles menos palpáveis, aqueles que dependem muito da parte mais íntima, que é o caso, por exemplo, dos relativos ao juiz. Né? O juiz ele tem que ser imparcial, não é verdade? Mas essa imparcialidade, ele tem que se achar que é imparcial. De repente, por exemplo, você acha, por exemplo, que ele não gosta de você, que ele não lhe trata bem, que ele não lhe dá bom dia. Então, você acha que ele tem alguma coisa contra você. E você pode até pedir a imparcialidade dele. Só que ele vai se manifestar. Se ele disser, não tem nada contra, não tem nada a ver, eu me sinto à vontade e me sinto tranquilo para fazer esse julgamento. Então, vai depender o quê? Da subjetividade do juiz. Por isso que o nome desses pressupostos são pressupostos subjetivos, que ele vai depender da subjetividade. No caso, em relação ao juiz, né, que é para verificar se ele é parcial ou não, né, se ele tem competência, se aquela jurisdição é competente, e relativo às partes também, né, a capacidade, se ele tem capacidade de ser parte, né, se ele tem capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória. Então, esses pressupostos subjetivos, eles dependem mais da vontade das partes e do juiz, que é os relativos ao juiz, que é a jurisdição, a competência e a imparcialidade, e os relativos à parte, que é a capacidade dele ser parte, né, dele estar em juízo, e essa capacidade de ele postular, capacidade postulatória, que ele tem todos os requisitos para postular em juízo. Né? Então, esses pressupostos a gente chama de pressupostos subjetivos. E esses pressupostos todos, eles devem existir para que o processo se desenvolva de forma válida. Então, nós vimos antes que é o pressuposto de existência, que esses pressupostos é para que exista o processo. E os de validade é para que ele se desenvolva de maneira correta. Então, esses são os pressupostos de existência e de validade do processo. Tá? Quanto à próxima matéria, que nós vamos ver na próxima aula, é sobre petição inicial. Então, eu vou verificar, até no plano de ensino, isso continuaria, ou seja, a petição inicial seria a próxima matéria, mas teria dado nessa primeira aula. Só que eu acho que é muita informação para uma aula só. Então, vocês já viram que tem muita coisa que, inclusive, é decoreba, que vocês vão ter que decorar mesmo, que são os elementos da ação, as condições da ação. Então, eu prefiro deixar até aqui, né? Então, ficamos até em pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre petição inicial. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Alguém quer se manifestar? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Está tudo tranquilo?
Tá, tudo tranquilo, professor. Tá bom, então, no caso, a gente fica por aqui, né? Até essa parte de pressupostos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre petição inicial. Então, eu encerro aqui a aula e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar através do WhatsApp, ou telefone, ou e-mail, da forma como vocês quiserem, tá? E na próxima quarta, né? Próxima quarta-feira, a gente dá continuidade e eu espero que a gente continue também, como hoje deu certo, eu acho que deu tudo certinho hoje, né? E a gente continua da mesma forma também com esses slides, tá? Então, uma boa noite para todo mundo e até a próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite, professor.